O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado, podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Vários voos foram cancelados por falta de segurança. Segundo a Infraero, aviões no mundo inteiro caíram, pois pilotos simplesmente sumiram. O caos também se instalou no trânsito, tendo sido registrado um grande número de acidentes. Hospitais não têm dado conta de atender a tantos pacientes. Existem mães em desespero, pois suas crianças e bebês também sumiram. Existem rumores que indicam um ataque alienígena e há quem acredite que Jesus raptou essas milhares de pessoas. Testemunhas acreditam ter visto um forte clarão, seguido de um estrondo e um ser como forma de um homem nas nuvens. Vamos acompanhar algumas imagens flagradas por câmeras de segurança. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. A todo instante, temos recebido imagens como essas, vindas de todas as partes do mundo. Chefes de Estado no mundo inteiro estão alarmados, mas ainda não se pronunciaram. Nosso correspondente nos Estados Unidos fala agora direto da Casa Branca. Alô, João Bergson. Olá, Cristina Lima, aqui nos Estados Unidos, bem como na Inglaterra, Japão, no Canadá, na Grã-Bretanha, enfim, em todo o mundo o caos está instalado. Vários acidentes aéreos foram registrados, ainda não se pode calcular o número de vítimas. O trânsito também sofre com tal fenômeno, sendo registrado o número recorde de congestionamento. Os trens estão parados. O trem de Chicago, no leste do estado de Dakota do Norte, também não está operando. Várias chamadas pelo 911 de todo o país. Chamadas de Nebraska, Nova York, Arizona, do Kansas, da Flórida, de Ohio, Mississippi, de Nevada, da Virgínia, chamadas do Texas, de Washington, de Utah, Louisiana, do Colorado, da Geórgia, de Michigan, de Nova Jersey. Enfim, chamadas de todo o país pelo 911, chegando até a congestionar as linhas. Várias igrejas evangélicas não abriram suas portas no dia de hoje. Mesmo assim, foram invadidas pelos fiéis e permanecem lotadas durante o dia inteiro. Todos aguardam um pronunciamento por parte do governo, que ainda não aconteceu. Cristina, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Nossa reportagem procurou o líder da Universal, mas o mesmo disse que não se pronunciaria sobre o que aconteceu. Muitas de suas igrejas Universal não abriram as portas, pois um número muito grande de seus pastores não aceitaram falar com nossa equipe e não queriam gravar nenhuma entrevista. Inclusive, tentamos falar com um dissidente da Universal que abriu sua própria igreja, mas ele disse também que não se pronunciaria sobre o que aconteceu. Fiéis de várias denominações dizem que aconteceu o arrebatamento da igreja. Perguntados sobre o porquê de não terem sido levados com os outros, muitos lamentavam e choravam, dizendo que poderiam ter levado Jesus mais a sério. Encerramos por aqui. Outras notícias logo mais no nosso telejornal ou podemos voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Diferente nessa abertura, nós vamos falar exatamente sobre isso aí, mas antes eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Eu sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Assembleia de Jesus Cristo em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Esse vídeo é um vídeo que sempre é colocado à disposição dos irmãos todas as segundas-feiras, quando não posso fazer o vídeo, mas pelo menos eu coloco momentos depois, às vezes chego um pouquinho tarde do trabalho, mas enfim, estamos aqui para colaborar com os irmãos e trabalhar este tema que vocês puderam ver, tão importante, tá? Lembrando que quem dirige a congregação em Santo Aleixo é o pastor José Barbosa e a sua esposa missionária Maria Barbosa. Nós estamos cooperando, eu e minha esposa, lá com os irmãos, e estamos felizes
por participar desse momento com vocês. E eu quero, desde já, convidar você a abrir o texto sagrado. Melhor, vamos orar ao Senhor, né? Com oração as coisas são bem melhores. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos Te louvar pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos na Tua presença, de contemplarmos mais um dia esse privilégio de poder respirar, de poder enxergar, de poder falar, de poder se locomover e contemplar a glória da presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, e também contemplar a natureza e tudo aquilo que o Senhor criou para que a gente pudesse desfrutar. Te pedimos a unção do Teu Espírito Santo a fim de que neste momento seja o nosso professor e orientador. Afinal de contas, é um tema pouco abordado nas igrejas, mas de muita importância nós estudarmos. Que Teu Espírito Santo nos guie e nos dê direção neste momento. Amém? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos caminhar nesse tema, né? Meu filho. Vamos lá. Eu os convido a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 de Timóteo 4, 1. 1 de Timóteo 4, 1. O texto diz o seguinte: entretanto, o Espírito nos diz claramente que nos últimos tempos alguns da igreja se desviarão de Cristo e se tornarão seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Essa é uma versão que nós lemos para vocês desse texto, né? E é muito importante iniciar esta mensagem com esta afirmação, porque nós sabemos que muito se fala sobre a volta de Jesus, né? Há aqueles que acreditam que a igreja só será levada, né, depois da grande tribulação, e esse campo teológico de escatologia é um campo vasto, onde muitas vezes é de difícil acesso aos irmãos, mas que é muito importante nós sabermos, né? Só quero lembrar que ainda hoje existem alguns falsos doutores ou mestres que estão exatamente fazendo isso, introduzindo no meio do povo de Deus os ensinos que estão deturpados sobre as coisas que ainda vão acontecer. Então, é de se lembrar e também de se lamentar que essas heresias têm desviado muitos cristãos, que por sua vez eles perdem o gosto pelo verdadeiro ensino contido exatamente nas Sagradas Escrituras e concernente àquilo que vai acontecer no futuro, né? Então, muitos falsos profetas, eles se infiltram dentro da igreja, eles se filtram dentro da igreja, ou alguns irmãos que costumam dar ouvido a essas pessoas começam a assimilar coisas que não tem nada a ver com o estudo da palavra de Deus e com aquilo que tem na palavra do Senhor. É triste ter que dizer isso, mas existe muita liderança realmente também despreparada, com falta desse conhecimento, né? Porque você não precisa ser um grande conhecedor de todos os aspectos da teologia e principalmente da escatologia, mas existem coisas primárias, coisas fundamentais, que exatamente nessas áreas é que esses enganadores tiram proveito daqueles que não têm um conhecimento. Então, quero pedir a vocês que neste momento entendam que a área que nós vamos estudar, né, eu coloquei como tema sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo, mas esse tema ele está dentro de um sistema de visão escatológica, tá? E a escatologia ele é o termo que deriva de duas palavras gregas, skatos e logos, que se traduzem por últimas coisas, ou estudo, ou tratado, né? Por exemplo, é o estudo das doutrinas das últimas coisas, é chamada escatologia bíblica, no nosso caso, porque estamos estudando a Bíblia, porque também existe a escatologia sem ser a Bíblia, sem ser a bíblica, tá?
há também uma área de escatologias que não está voltada ao estudo da palavra de Deus, para buscar esse conhecimento. Então, no estudo da escatologia bíblica, é muito importante ter o cuidado e não apresentar falsas interpretações, evitando com isso o questionamento e as especulações. Paulo nos adverte dizendo que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né, ele usa o conhecido e famoso texto de manejar bem a palavra da verdade, né? Muitas vezes a gente precisa entender, por exemplo, o que foi dito em Abacuque 2 e 3, né? Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, e se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Então, a escatologia bíblica é muito importante para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, para aqueles que são cristãos, né, que querem tirar proveito daquilo que a palavra nos ensina a respeito dessa área tão importante. Então, é muito comum você ver, por exemplo, agora, na pandemia, eu tomei conhecimento, a gente sabe que isso aconteceu, muitos cristãos abandonaram a fé, enquanto outros, em detrimento dessa pressão, desse medo, né, de essas pessoas que estavam afastadas e tiveram um dia a oportunidade de ter o contato, o conhecimento da verdade bíblica, e se afastaram quando eles viram que esse cenário mundial que nós estamos vendo é realmente cumprimento da palavra de Deus. Eles se sensibilizaram e voltaram, né, à comunhão com Cristo, com a igreja, e por outro lado outros se debandaram, saíram da igreja, não estão mais no corpo de Cristo, não estão mais participando de atividades na igreja. Nosso dever é orar, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas é importante que a gente saiba que nesses últimos dias tais fatos também estão inerentes como meio de, vamos dizer assim, sintomas, ou como Jesus disse sobre as dores do parto de uma mulher, né? Assim também, quando Jesus volta, ele deixa claro que há sintomas em volta de nós, há coisas acontecendo como sinais de que Jesus está voltando, tá? Então, continuando sobre essa questão do arrebatamento da igreja, esse arrebatamento ele é uma característica singular, que identifica a igreja sendo o instrumento de Deus, sendo fiel e de maneira constante. Ela vive, a igreja, essa expectativa que domina no tocante ao retorno de Cristo. A gente sempre está lembrando o que fazemos, a convicção, a certeza, manter a fé e o preparo diário, né, para esse momento do arrebatamento. E essa igreja, ela sabe que não ficará neste vale de lágrimas, né, tanto choro, tanta tristeza, tanta angústia, né? Os crentes fiéis, eles sabem que o arrebatamento ele é uma realidade, e que essa realidade diz respeito àqueles que estão em Cristo. Então, essa definição da segunda vinda de Cristo é bastante ampla. Por exemplo, é vista pelo menos de duas maneiras diferentes, né? E ela é localizada às vezes para indicar, por exemplo, o drama dos tempos do fim, tá? Porque está também abrangendo tanto o arrebatamento da igreja quanto a revelação de Cristo em glória, que vai acontecer lá no Monte das Oliveiras. Vocês estão lembrados que aqui diz Zacarias, capítulo 14, versículo 4, o texto diz assim: e naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, essa segunda vinda de Cristo, ela se dará em 2 momentos, a gente vai falar sobre ele. Então, muitas vezes
é enfocado especialmente para diferenciar a revelação de Cristo do arrebatamento da igreja, que é e que vai acontecer um dia, nós não sabemos quando, mas isso vai acontecer, tal como vocês viram através do vídeo que foi mostrado antes. Aquele vídeo, não quero dizer que será literalmente daquele jeito, mas é uma maneira aproximada de mostrar de como as coisas vão acontecer, né? Arrebatamento, aviões caindo, pessoas sentindo falta dos parentes, né? Eu até convido você que está me assistindo agora, a, se possível, dentro do canal do YouTube da igreja, você vai ver um dos vídeos falando sobre arrebatamento, uma revelação que um servo de Deus teve, e que essa revelação foi também instrumento de criar-se, vamos dizer assim, uma novela através de áudio, né? Você vai ver os relatos no áudio dessa revelação, e eu estimulo você a assistir ou a ouvir. Na verdade vai ser para ouvir, tá? Chama alguém, aquele da fé, aquele também que não é, senta do lado, vocês vão ver, vão ouvir esse áudio, né? Eu lembro de quando eu era criança, acho que com 7, 8 anos, meu pai passava várias vezes esse áudio. Na época era um LP grande, eu lembro muito bem, e a gente tinha que virar o LP para ver a outra parte do assunto que era tratado. Então havia, toda vez que se ouvia aquilo, havia uma comoção, havia um pensamento de necessidade de se preparar para o dia do arrebatamento da igreja. Graças a Deus, até agora não aconteceu, mas como nós não sabemos o dia e a hora, isso em breve vai acontecer, muito em breve. Afinal, um ano para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um, então Deus não está preso ao tempo nem ao espaço. Deus, ele vai colocar bem claro isso um dia diante de nós, e nós teremos esse encontro, tá bom? Eu quero lembrar que quando a gente fala de arrebatamento, a gente vai usar pelo menos algumas palavras para descrever, né, que era muito comum ser usado. E hoje praticamente existem 3 palavras que todos nós usamos para aplicar a palavra arrebatamento, ou para falar sobre esse momento glorioso da igreja, né? Explicar tão maravilhoso fenômeno que vai acontecer. Então o primeiro deles é literalmente a palavra arrebatamento. Então em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17 está escrito assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro aí, né, e essa palavra arrebatamento, né, que deriva-se do momento em que Cristo tomará a igreja, né? É um rapto que vai acontecer. Eu já adiantei até a outra palavra aqui, mas a outra palavra que aparece é transladação, que é outro sinônimo do arrebatamento e uma palavra muito usada. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ver que Enoque, ele é um símbolo da igreja, né? Quando você abre, por exemplo, Hebreus 11:5, o texto diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Então a palavra que aparece aí, translado, né, como já foi dito antes, Enoque, ele é um símbolo, é uma representação da igreja, daquilo que será feito um dia com todos nós que estivermos ainda vivos, né? Porque eu vou explicar mais na frente que os mortos, né, vou até adiantar, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, tá? Então as 3 palavras que são muito comuns: arrebatamento, para tratar esse momento glorioso que a igreja, apenas a igreja de Cristo viverá. Outro nome, a outra palavra é transladação, e a última, até tinha adiantado antes, chama-se rapto. Então ela é uma palavra latina que disse rapere, e significa transportar de um lugar para outro. Então equivale no grego
harpazo, usado, por exemplo, em João Evangelho, no capítulo 10, versículo 28 e 29. O texto diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perceber, ou melhor, perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, esse termo grego, né, harpazo, para definir a questão do rapto, né, no grego aparece como harpazo, mas aqui a ideia é transportar de um lugar para o outro. Então, é isso que vai acontecer com a Igreja de Cristo. Quando lemos também Atos, no capítulo 8, versículo 39, o texto diz assim: e o lugar da escritura que li é este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está escrito, ou melhor, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Então, na verdade, esse texto não tem muito a ver, não, né? Eu separei aqui, porque acho que foi impulso daquilo que estava sendo lido na hora, mas o que importa, que nós devemos saber, é que para tratar sobre o momento glorioso que acontecerá no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, né, tempo e hora ninguém sabe, essas três palavras que falam sobre esse momento glorioso é arrebatamento, transladação e rapto. São as palavras muito comuns, tá? Então, qual o propósito, afinal, do arrebatamento da igreja? Primeiro, é livrar os embaixadores do rei do perigo iminente. Quem são os embaixadores do rei? Aqueles que anunciam a palavra de Deus. O arrebatamento é o momento que precede o início da grande tribulação, né, que vai acontecer na terra, e muitos daqueles que não foram arrebatados, eles ficarão no período da grande tribulação, que durará cerca de 7 anos, tá? 3 anos e meio de paz aparente. Ao final dos 3 anos e meio é quebrado o pacto que Israel fará com o grande líder mundial, e que aí sim iniciará um período de tormenta, de dor, de perseguição, né? Ainda aqueles que ficarem, mas esse é assunto para outro momento. O que nós precisamos entender é que o propósito, em primeiro lugar, do arrebatamento é livrar aqueles que anunciam a palavra de Deus, a Igreja de Cristo, ou nós, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós esperamos e desejamos esse momento de maneira ansiosa. Todo mundo que entregou sua vida a Cristo sabe que enquanto aqui estamos, vamos passar esses momentos de oscilação, de adversidade que acontece. Ora está muito bem, outra acontece alguma coisa. Essa oscilação na fé, enquanto aqui estamos, ela é absolutamente natural, tá? Queria ler com você Apocalipse 3, versículo 10. O texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Esse texto aqui é um texto que nós usamos como argumento para dizer que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Há uma corrente teológica dentro da escatologia que acredita que a Igreja vai passar pela grande tribulação. Nós não acreditamos nisso, e esse é um dos textos que a gente utiliza para provar de que a Igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Esse livro é o Apocalipse, e esse momento é o momento que é falado, né, a Igreja de Cristo: como guardaste a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Então haverá um momento
do período da grande tribulação, onde o termo usado como tentação é um momento que haverá a perseguição aos cristãos, mais do que é hoje, tá? Então, se alguém reclama que é perseguido, que alguns países hoje vivem uma perseguição com os cristãos, no período da tribulação essa coisa vai multiplicar, tá? E lembrar também do que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, é outro argumento do texto bíblico que dá embasamento para que a gente diga que a igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo não passará pela grande tribulação. Então, o primeiro propósito é esse: livrar os embaixadores de Cristo. O segundo propósito é recompensar a igreja de Cristo. A igreja vai existir um momento que vai ser recompensada pela labuta, pelo trabalho, pelo que passou, pela perseverança. E aí eu volto àquela história lá que foi pregada outro dia, que foi falado no vídeo aqui, da necessidade de manter a fidelidade, do comprometimento, tá? Para poder alcançar essa recompensa. Essa recompensa ela é resultado da sua fé, que foi alcançada por Deus, na confissão dos seus pecados, no arrependimento deles, e Jesus os perdoou, mas também o galardão, os galardões que serão entregues são prêmios, são, vamos dizer assim, resultados de alguém que trabalhou mais, vai ter o seu justo, a sua justa recompensa. Nós não sabemos exatamente o que é, mas galardão, recompensa e vindo de Deus, evidentemente não pode ser coisa ruim, tá? Então, esse outro propósito do arrebatamento da igreja é permitir que a igreja receba o seu galardão, tá? Então, eu queria pedir para você abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vou abrir a Bíblia aqui, que antes eu tinha anotado. 2 Coríntios, capítulo 5, deixa a Bíblia abrir aqui. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo, deixa eu confirmar, 5 e 10. Olha lá, acompanha comigo. Certamente você tem uma Bíblia e está acompanhando o que está sendo dito aqui. O texto diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então, essa história de que eu estou fazendo tal por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, que fique claro que nesse tribunal de Cristo, o que nós fizemos de bom ou de mal será o momento de nós termos a oportunidade de sermos galardoados pelo bem que fizemos, tá? Pelo trabalho, pela labuta, mas também aqueles que cometeram aí os excessos, também é um momento de tribunal, e o nome tribunal já está dizendo, é um momento de julgamento, tá bom? Bom, queridos, além disso, de recompensar a igreja como resultado da importância e a necessidade do arrebatamento, o desejo de Cristo e o de Deus também no arrebatamento é conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará em seguida, logo em seguida ao tribunal. E enquanto na terra acontecerá, como eu já disse a vocês, o arrebatamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, tá? Quando a gente está falando aqui de arrebatamento, você pode observar que nesse cartaz que eu coloquei para vocês verem aí, tem aqui algo interessante. Ó. Vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui. Aqui é a eternidade, né? A gente está vivendo esse momento, a era da igreja, está aqui do lado esquerdo, e é preciso ser lembrado que a igreja de Cristo, né, representada por essa igreja de maneira literal, mas logo aqui abaixo
do lado direito, vocês vão perceber que há um bonequinho com as mãos para cima, e o arrebatamento será exatamente isso aqui, ó. Parte daqueles que estiverem mortos e que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aí o texto de 1 Tessalonicenses 4, e se não me falha a memória, a partir do versículo 16 ou 17, vai falar sobre esse momento do arrebatamento. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, tá vendo? Subindo para encontrar com Cristo nas nuvens. Então, esse banner aí, eu estou utilizando ele de maneira ilustrativa para que vocês vejam como possivelmente o que vai acontecer. Né? Eu digo possivelmente, mas certamente vai acontecer. E aí foi uma maneira de ilustrar isso aí. Então, a ideia ou o motivo de Deus e de Cristo participar ou preparar esse arrebatamento da igreja, como foi dito, né? Primeiro vai acontecer, todos vão comparecer ao grande tribunal, a igreja que se converteu, que manteve a sua fidelidade, vai receber as recompensas, que é chamada a boda dos cordeiros, né, que se dará em seguida, logo depois do tribunal. E enquanto a igreja que foi arrebatada estiver com Cristo nos ares, ou no céu, vamos dizer assim, deixar claro que é assim, inicia-se um período chamado de a grande tribulação. São 7 anos. Como eu já disse antes, 3 anos e meio de uma falsa paz, depois perseguição mais do que está acontecendo. Então, enquanto a igreja está passando por esse momento do tribunal, do galardão a receber, na terra as pessoas vão estar sofrendo ou passando, vamos dizer assim, esse período da grande tribulação. Uma outra coisa que é importante citar como forma de entender isso é que a ideia do arrebatamento é para introduzir a igreja no reino e na glória e na imortalidade. Exatamente. Conforme o desejo expresso por Jesus. Olha, João capítulo 14, versículo 3 é muito citado. E quando eu for, o texto diz, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi uma promessa que Jesus fez à igreja. Tá? Agora, muito bem, aprendemos o que é arrebatamento, o que a importância desse arrebatamento, entendemos o que é escatologia bíblica, mas o que é que vai acontecer como instrumento de iniciação ao arrebatamento? É o soar da trombeta. Então, esse toque da trombeta, que está escrito em Mateus, capítulo 24, tá? Eu vou ler daqui um pouquinho. Esse tocar da trombeta no dia do arrebatamento, ele se relaciona com alarido, né? Toque de trombeta, alarido e voz de arcanjo são palavras que estão dentro desse contexto que inicia o arrebatamento. Então, ao soar da trombeta, ao toque da trombeta, vai dar-se início ao arrebatamento da igreja, tá? E isso aí, esse alarido que vai acontecer, e voz de arcanjo, que é demonstrado no texto bíblico, né? Esse alarido significa originalmente uma expressão militar. Alarido é uma expressão militar, uma voz de comando que é dado, tá? Assim como eu passei 1 ano no quartel, 1 ano e mais alguma coisa, sempre o comandante, o líder, ele dava uma voz de comando para que após essa voz de comando fosse executado aquilo que foi dado na ordem de comando. Então, o alarido, voz de arcanjo que aparece, né, que a gente vai falar sobre isso aí, significa isso, é uma expressão militar, é uma voz de comando que é dada. Então, neste dia será ouvido a voz do arcanjo. Como nós sabemos, a palavra arcanjo significa chefe de anjos. Então, certamente a voz do arcanjo será para
comandar todos os outros anjos. Então, esses anjos, eles vão, ao soar da trombeta, eles vão trabalhar, né, com oposição às hostes demoníacas que foram instaladas nos ares. Tá? A gente sabe que existe legiões de demônios que habita os ares, habita parte de pessoas também na terra, e esses anjos de Deus vão abrindo caminho para o povo de Deus que estará sendo arrebatado. Vai se abrir, né, vamos dizer assim, no mundo espiritual, um vácuo ou uma abertura será feita para receber todos aqueles que entregaram a vida para Jesus e mantiveram sua vida com fidelidade. Então, Mateus no capítulo 24, versículo 30 e 31, está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de trombetas, com clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Então, encontramos os anjos a recolher os eleitos logo após ser proferida a lamentação por todas as nações. Alguns serão levados a pensar que a igreja não será arrebatada até Cristo haver destruído os exércitos do anticristo. Então, nós devemos considerar, porém, que o capítulo 24 de Mateus não apresenta os eventos em ordem cronológica. Tá? Por quê? Esse capítulo 24 de Mateus, a primeira impressão que a gente dá é que primeiro vai acontecer, como está sendo relatado lá, numa ordem cronológica daquele jeito, mas não acontecerá naquela ordem cronológica. Então Jesus, ele não tinha qualquer intenção de revelar o dia e a hora da sua vida. A palavra então, no início do capítulo 24, versículo 30, traduz o vocábulo grego no sentido muito geral, que chama-se tote, dando a entender que os acontecimentos ocorrerão todos dentro de um mesmo período de tempo, mas não necessariamente na ordem que está apresentada nesse texto do capítulo 24. Então, vamos ver alguns fatos que estarão ligados ao arrebatamento. Quando Cristo vier buscar a igreja, ocorrerão duas coisas na terra por ocasião desse evento. Primeiro, como eu mostrei lá no slide agora há pouco, naquela figura, então, ao soar da trombeta, o que é que vai acontecer primeiro? Ressuscitarão os mortos, todos aqueles que dormiram em Cristo. Está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O texto, meus amados, diz que Cristo trará à sua companhia os espíritos daqueles que dormiram no Senhor. E ele ficará parado nas nuvens do céu, como eu disse anteriormente, enquanto os corpos dos que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpo glorioso. Oh, glória a Deus! O versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui eu faço uma correção. Eu tinha dito que era em Mateus que havia dito isso, mas não, é em 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo, não é outro, é Jesus que descerá do céu. Então, dentro desses fatos que estarão ligados ao arrebatamento, primeiro é a ressurreição dos que morreram em Cristo. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos serão transformados. Tá? Após a ressurreição dos mortos crentes,
né, segue-se a transformação dos vivos que estiverem preparados para aquele momento. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52, o texto diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, este corpo que nós temos hoje, se nós não tivermos morrido, estivermos vivos, este corpo será transformado no momento do arrebatamento da igreja. Arrebatamento, já citei o que é, não vou relembrar isso, é só você ver o vídeo antes, um pouquinho, mas esse corpo será transformado. E não importa se faltava um braço, faltava uma perna, faltava o olho, faltava parte do corpo. Quando esse corpo for transformado, será um corpo semelhante ao dos anjos, né? E é muito bom saber disso, porque apesar das limitações do corpo, né, esse corpo receberá um renovo. Então, é preciso a gente lembrar que depois disso, né, vai iniciar-se os 7 anos. E aí, após esses 7 anos, dá-se a revelação de Cristo, ou a vinda gloriosa de Cristo no céu, de forma visível sobre nuvens do céu, quando ele descerá à terra no Monte das Oliveiras, de onde ascendeu. Então, lembra que Jesus, quando ressuscitou, foi no Monte das Oliveiras? Então, assim como ele foi, ele voltará e pisará novamente no Monte das Oliveiras. Deixa eu só situar você aqui para o que eu estou dizendo aqui. A igreja recebe os galardões, haverá o tribunal, os galardões, e nesse período, quem ficar na terra vai estar passando um período de 7 anos, que é chamado 7 anos da grande tribulação, e lá no final da grande tribulação haverá perseguição aos judeus. Os judeus, vai ser um momento ímpar, porque o judeu vai reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor, o Messias, e aí ele vai clamar ao povo. O povo vai clamar a Deus e vai, vamos dizer assim, confessar Jesus como o Messias, e aí vai pedir socorro a Deus, e aí é quando o céu se rasga, e de acordo com o que está em Mateus capítulo 24, nós vamos ler parte dele aqui, é quando todo olho verá. Tá? Nesse momento da volta de Jesus, como a igreja já tinha ido antes, ela passa também a vir com os anjos do Senhor, tá? Primeiro os anjos, a igreja vem também, e vai acontecer a famosa batalha do Armagedon, mas Cristo vai pousar um termo muito... vai pisar novamente o Monte das Oliveiras. Por isso que eu li aquele texto bem antes com vocês, lembra? Então, o texto de Atos capítulo 11, versículo 12, diz o seguinte: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Lembra que Jesus subiu aos céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir, então voltará para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Então, já o escritor, né, nós acreditamos que foi Lucas que escreveu, ele relata esse momento glorioso de quando os discípulos olhavam Jesus subindo aos céus, e ele foi advertido pelos anjos sobre aquilo que vai acontecer. Iria acontecer muito, assim como ele subiu, ele vai descer e pisar também no Monte das Oliveiras. Então, lembra o texto? Mateus 24, versículo 27 a 30. Vamos ler conosco. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias.
E logo depois das aflições daqueles dias, o céu, ou melhor, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá, vejam que esses sinais, esses eventos que vão acontecer antes de Jesus, do céu ser rasgado e Jesus literalmente vir, nessa segunda fase da vinda de Jesus, eu faltei explicar isso aí. Então, essa volta de Jesus, junto com o arrebatamento da igreja, se dá em duas fases. A primeira fase, só quem vão ver a Jesus são aqueles que dormiram no Senhor e serão ressuscitados primeiro, e depois nós, os vivos, nos encontraremos com aqueles que ressuscitaram primeiro, e só a igreja contemplará Jesus, só os salvos em Cristo contemplará Jesus nas nuvens do céu. É uma dimensão que a gente não pode dizer exatamente que é nas nuvens, literalmente, mas numa região que será esse encontro com a igreja. Essa é a primeira fase desse arrebatamento, da volta de Jesus, perdão. E essa segunda fase do arrebatamento é exatamente o relato que eu estou dizendo agora. É quando Jesus literalmente virá e todo olho verá, como deixou claro o texto que eu acabei de ler. Tá bom? Essa será o que a gente chama de manifestação em poder e grande glória. E aí Israel e as nações do mundo vão ver o Redentor, vão ver o Messias, tá bom? Então, esse rapto será um evento secreto, o arrebatamento da igreja. Enquanto que a revelação, ela terá mais ampla divulgação. Todo mundo tomando conhecimento ao mesmo tempo de que aquele que está vindo ali é Jesus. Bom, como é que isso vai acontecer? Os quatro cantos da terra verão. Hoje está sendo tão simples num evento acontecer aqui e o mundo todo está contemplando. Lembra das Torres Gêmeas, lembra das transmissões da Copa do Mundo. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo num estádio de futebol, em qualquer lugar do mundo, através do sistema de comunicação, o mundo todo acompanha um evento que está acontecendo em parte da terra ou num local específico. Então, para a vinda de Cristo ser vista por todos, será um evento glorioso. E eu particularmente acredito que os focos, o foco das câmeras estarão mostrando exatamente de maneira a que todo mundo veja. A que conclusão a gente chega com isso, irmãos? De que o que está acontecendo hoje no mundo são características, conhecido como dores de parto, assim como uma mulher sente dores de parto antes de ter o filho, isso é o mais comum. Assim também a volta de Jesus, ela é lembrada como o que está acontecendo hoje são dores de parto, são sinais de que Jesus está voltando. Então, quando a gente lê, por exemplo, Mateus 24 e 44, existe aí uma palavra-chave: vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem, ou o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém sabe. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Então, esse momento da volta de Cristo será um momento inesperado, a que as pessoas não vão perceber. Então, tem muita gente andando em cima do muro na fé, tem muita gente estando na igreja, dentro da igreja física, mas não está como igreja do Senhor. Tem muita gente cheia de mimimi na igreja, reclama de tudo, fala mal de todo mundo tem defeito. É terrível isso, A igreja de Cristo é um lugar onde deve haver comunhão, onde deve haver reconciliação, deve haver perdão, aproximação. Então,
esse momento é um momento hoje de nós nos prepararmos, né? Só para você dar uma olhadinha lá no capítulo 25, a ideia a partir do capítulo 24 era mostrar, Jesus mostrando, né, quando foi interrogado sobre a volta ou sobre o fim do mundo, vamos colocar assim, tais fatos. Jesus começou a partir dali fazer várias narrativas, né, e onde, por exemplo, no capítulo 25, quando fala das 10 virgens, a necessidade de preparo, tá, para o Senhor, que representa Jesus Cristo. Então, esse momento do arrebatamento será um momento em que ninguém vai estar esperando. A advertência de Cristo aos seus discípulos para estarem sempre apercebidos, assim como nós precisamos também, para esta vinda, porque não sabemos quando isso vai acontecer. Então, cremos ser uma referência à volta de Cristo, ouvindo e vendo isto, né, que em breve tal fato vai acontecer. Então, Jesus quer tirar os santos da igreja no arrebatamento. Então, Jesus afirma isso de maneira clara: sua vinda para levar os santos antes da tribulação. Isso acontecerá em uma ocasião inesperada. Ele não somente declara que ele não sabe o dia e a hora, porque ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E no texto que nós lemos, fica claro nessa comparação: se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão, então ele ficava de prontidão só naquela hora. Mas não, a necessidade de vigilância é constante, de preparo é constante. Ele voltará a hora em que ninguém vai aperceber. Por isso estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Então, que eu e você possa se preparar mais e mais para essa volta de Jesus. Para onde vai a igreja? Após esse arrebatamento, haverá um período de tempo que durará pelo menos 3 anos e meio, tá? Ou mais provavelmente 7 anos, né, como eu disse. Então, durante o qual será o lugar de juízo da igreja, o tribunal de Cristo, onde ela receberá os galardões do Senhor, né, como foi citado. Então, a igreja estará presente na bolda ou nas boldas do Cordeiro, tá? E quando a gente lê Atos 19, versículos 6 a 10, olha o que está escrito: e ouvi como a voz, Apocalipse, capítulo 19, de 6 a 10, e ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremos e demonstre-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Olha aí, a esposa aqui somos nós. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que não são achados, ou melhor, que são chamados, à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então foi quando João se prostrou diante do anjo ao ver aquele momento glorioso nesta visão que teve da igreja, tá? Os crentes
todos nós seremos livrados da ira futura. E para concluirmos, eu quero lembrar que há uma necessidade de todos nós nos prepararmos. Então, muito cuidado com o que você assiste, vê, ouve a respeito desse assunto, tá? Então, eu quero encerrar aqui esse momento fazendo oração com você. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele misericórdia, mas mesmo assim que Ele nos prepare, que Ele nos dê sabedoria, mas também dizendo maranatas. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer oração? Vamos falar com Deus. Momento de oração. Justo Deus, eterno Pai, nós queremos Te louvar por esse precioso momento na Tua presença, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que estão nesse momento preocupados e afadigados com tantas coisas. Eu oro a Ti para que o Senhor possa nos dirigir, nos dar força, nos dar sabedoria, nos livrar dos pensamentos que contradizem a Tua vontade. Oro a Ti, Senhor, para que haja milagres na vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento. E Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos alertar mais e mais, nos preparar para esse momento do arrebatamento, Senhor. Nos perdoe das nossas falhas e oramos a Ti, Senhor, para que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de todos nós, a fim de que nesse preparo diário, nessa necessidade de estar em comunhão contigo, Senhor, o Senhor venha ministrar-se graça, cada dia paz. Nesse momento eu oro por aqueles que estão enfermos, para que haja cura, para que haja libertação, para que cada um daqueles que ouviu este momento de estudo possa se preparar para o dia do arrebatamento. Então, Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, pois, você, toda a sua família. Estejam todos na paz de Cristo e nos veremos novamente a partir da próxima semana, se Deus assim permitir. Fica na paz.